Prontos para as confissões de hoje? Bem-vindos e aqui está mais uma rodada de confissões do Reddit. Se você é novo aqui no canal, damos as boas-vindas. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais confissões como essa. Obrigado. Confissão 1. Minha esposa me traiu. Eu preciso de alguma perspectiva, por favor. Concluído. Tentarei ser o mais curto possível e evitar detalhes desnecessários. Por puro acidente, entrei na conta do Google da minha esposa. Fui verificar uma mensagem da minha prima, mas era a conta dela. Encontrei e li todos os textos sobre tudo desde o início. Tudo começou no início de novembro. Ela postou um anúncio no Craigslist para fazer sexo com alguém, sem compromisso. Eu tinha uma viagem de negócios planejada para dezembro e ela estava planejando que tudo isso acontecesse enquanto eu estivesse fora da cidade. Ela postou 2 anúncios diferentes. A primeira era fazer sexo com um casal 3. Isso nunca aconteceu. O segundo anúncio resumia, escrito como estava: você entraria na minha casa, estaria escuro, você entraria no quarto e faria o que quisesse comigo. Quero ser abusada, usada e deixada satisfeita. Eu quero que seja áspero, levemente engasgada, dando um tapa no meu bumbum, etc. Confirmei que 2 homens diferentes ficaram com minha esposa. Eu sei que ela fez sexo neles também. Ela enviou e recebeu muitas fotos nuas com muitos outros homens e mulheres. Em alguns dos textos ela diz que isso seria algo contínuo, já que costumo sair alguns dias todo mês ou a cada 2 meses. Esta foi a primeira vez. Estamos casados há pouco mais de 1 ano. Namoramos 3 anos antes de nos casarmos. Ela explica a alguns homens que só fez sexo chato comigo nos últimos 4 anos. Depois que descobri, e gravei tudo, salvei páginas da web, screenshots, fiz anotações, etc. Tomei banho porque me senti sujo e enojado. Eu então a confrontei sobre isso. Ela não negou nada. Diz que ainda me ama e que podemos resolver isso. Ela está disposta a sacrificar qualquer coisa para que funcione. Arrumei minhas coisas e fui embora. No momento estou morando com meus pais. Meu instinto é conseguir minha própria casa, esperar algumas semanas para clarear a cabeça e então pedir o divórcio. Estou enojado com tudo isso. Só consigo pensar nos detalhes de alguns dos textos. Minha imaginação está me afetando. Meus pais são os únicos que sabem agora. Minha mãe concorda comigo e acha que eu deveria simplesmente ir embora. Meu pai, também tendo sido traído, está me dizendo para esperar um pouco, clarear a cabeça, conversar com ela e ver o que acontece então. Reddit, preciso de alguma perspectiva sua. Preciso de conselhos de pessoas que não me conhecem. Por favor, diga-me o que você pensa honestamente. Tenho 30 anos e sinto que minha vida está destruída. Todos os planos que tínhamos, casa, filhos, carreira, sinto que tudo isso foi tirado de mim. Editar, gostaria de agradecer a todos pelos conselhos e comentários. Está me ajudando muito. Vou ao médico hoje para fazer um teste completo de DST. Ela está tornando isso difícil para mim. Eu a amo, mais do que tudo. Pelo menos eu fiz. Estou tão triste, magoado e com raiva. Mas ela realmente quer resolver isso. Desculpe, não estou procurando piedade. Preciso e aprecio suas perspectivas. Edição 2. Gostaria apenas de agradecer a todos novamente. Já se passaram 24 horas desde que fiz esta postagem e me sinto muito melhor com minhas decisões. Ainda estou lendo todos os comentários e agradeço a todos os DMs que as pessoas enviaram. Sinto-me tão magoado, vazio e com raiva agora. Sinto falta dos meus cachorros e estou tentando ver se tenho dinheiro para comprar um apartamento neste fim de semana para poder recuperá-los. No momento estou removendo meu nome de todas as nossas contas. Estou separando tudo o que posso dela. Obrigado novamente por todos os seus conselhos e perspectivas. Isso tornou as coisas mais fáceis para mim. Em breve postarei outra atualização. Atualização 1. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelos conselhos, comentários e tudo mais. Em segundo lugar, preciso explicar algo a todos. Você sempre lê como as pessoas descobrem sobre a traição de seu cônjuge ou namorada e a mente imediata do Reddit é ser advogado, ir à academia, etc. Mas você precisa saber que não é tão fácil assim. Esta é a pessoa que amei durante boa parte da minha vida. O amor que tenho por essa pessoa não desaparece imediatamente. Direi que meu amor mudou em um certo nível que não consigo explicar. Dito isso, já se passaram 6 dias desde que descobri.
Conversei com ela várias vezes e conversamos por texto, e-mail e também pessoalmente. É muito difícil jogar fora toda a vida que você construiu com alguém. Para jogar fora todos os planos que vocês tiveram ao longo da vida. Carreira, casa, filhos, etc. Além disso, posso dizer que ela realmente se arrepende. Eu sei que ela está arrependida. Mas nunca mais poderei confiar nela. Sempre me pergunto, sempre que ela receber uma mensagem ou sempre que eu sair da cidade por alguns dias, se ela estará se relacionando com algum cara qualquer de novo. Eu simplesmente não posso viver com isso pelo resto da minha vida. Eu mereço melhor. O que eu fiz? Encontrei meu próprio apartamento. Eu me mudo amanhã e pego meus cachorros de volta. Vendi meu carro. Estou muito triste com isso, mas não posso manter o pagamento do meu Sion. Então as coisas estão começando a melhorar. Não quero nada que compramos juntos nem nada que me lembre dela. Basicamente, estou me mudando para um apartamento vazio, com apenas um sofá que ganhei de graça do meu trabalho e minha mesa e cadeira para computador. Aos poucos vou começar a comprar coisas que agora posso pagar sem pagar o carro. Ela chora quando conversamos e isso me deixa triste. Estou triste pelo nosso relacionamento rompido e também estou triste por ela porque sinto que ela realmente se arrepende de tudo. Esta foi a coisa mais difícil com a qual já tive que lidar. Sinto que tenho dois caminhos à minha frente que afetarão minha vida para sempre. Num caminho posso levá-la de volta, dar-lhe uma segunda oportunidade. Isso resultará em ela fazer isso de novo e eu me arrepender da decisão ou em termos de um ótimo casamento para sempre. O outro caminho é seguir em frente com minha vida e não olhar para trás. É difícil saber qual decisão é a correta. Eu gostaria de poder me ver daqui a 20 anos e poder dizer: se eu soubesse, sem dúvida, que ela nunca mais me machucaria e que nosso casamento daria certo, acho que faria isso. Então aí está. Obrigado novamente por todo o seu apoio Reddit. Digitar tudo isso e tirar isso do peito é uma espécie de terapia e me faz sentir melhor. Não estou procurando pena nem nada, apenas contando a um amigo ou amigos sobre a vida. Editar, eu só queria agradecer a todos novamente por suas respostas. Recebi toneladas de PMs que ainda estou lendo, mas prometo ler todos os comentários e mensagens privadas, embora não ache que terei tempo suficiente para responder a todos eles. Uma coisa que aprendi com todas as mensagens privadas que li é que não estou sozinho e trapacear parece ser muito comum. Todas as situações são diferentes, mas parece que o dano emocional é quase sempre o mesmo. Obrigado por compartilhar suas histórias pessoais comigo. Eles realmente ajudam. No momento, estou apenas encarando isso dia após dia e espero que meu karma da vida real mude logo. Atualização 2. Já se passaram cerca de 3 meses desde minha última atualização. Esta será minha atualização final, mas ainda verificarei a caixa de entrada. Não acredito quantas mensagens recebi e agradeço a todos por elas. Vou direto ao assunto. Estamos nos divorciando. Foi uma decisão muito difícil e levei 2 meses para realmente descobrir tudo, mas no final sei que é a melhor coisa a fazer. Eu a vi algumas vezes, mas meus sentimentos e amor por ela mudaram drasticamente. Eu ainda a amo, mas não estou mais apaixonado por ela. Eu finalmente contei isso a ela há cerca de uma semana. Ela suspeitava que esse seria o resultado, então não foi grande coisa. Foi estranho, tive um pressentimento de verificar o Craigslist e vi um anúncio postado por ela. Não era um anúncio de sexo da NSA, apenas um anúncio normal de namoro. Isso foi antes de conversarmos sobre o divórcio e isso me abalou. Eu disse a ela que queria o divórcio no dia seguinte. Nós dois estamos tristes. Estou muito triste. Não acho que esteja realmente deprimido, mas não consigo parar de pensar no que poderíamos ter tido. Eu tinha tantos sonhos e uma vida planejada e agora tenho que começar tudo de novo. Mas as coisas parecem boas e estou sendo o mais positivo que posso. Reconectei-me com amigos de anos atrás, que minha ex-esposa me impediu de ver, e isso está facilitando muito as coisas. Além de triste, me sinto bem com a vida e espero estar com outra pessoa novamente no futuro. Meu problema, que provavelmente terei pelo resto da vida, será a confiança. Eu nunca teria imaginado que minha ex-esposa me trairia e não posso deixar de pensar que serei desconfiado e cauteloso agora. Ainda espero ter filhos um dia e ter uma vida feliz, só espero que meu problema de confiança não impeça isso. Eu realmente não sei mais o que dizer neste post. Eu gostaria de ter algumas palavras de sabedoria ou algo significativo para compartilhar. Espero que este seja um encerramento para quem leu meus outros posts. É um encerramento para mim.
Quando o divórcio for finalizado, nunca mais falarei com ela. Obrigado novamente pelo seu apoio, Reddit. Eu realmente aprecio todos os comentários e mensagens. Confissão 3. A namorada de 31 anos queria um relacionamento aberto. Eu de 34 concordei com relutância. Ela surtou agora que estou dormindo com outras mulheres. Há cerca de 4 meses, minha namorada de 6 anos mencionou ter um relacionamento aberto. No começo eu disse não e fiquei com muita raiva por ela ter me pedido isso. A ideia de minha namorada dormindo com outros caras me deixou furioso, assim como a ideia de que ela sentia que eu não estava dando a ela o que ela precisava. Depois de alguns dias, ela tocou no assunto novamente e eu relutantemente concordei com o acordo. Decidi ir em frente porque queria que ela fosse feliz e não acabasse me traindo pelas costas. Eu a amo e percebo que os relacionamentos consistem em compromissos e em encontrar um meio-termo. Eu disse a ela que poderíamos ter um relacionamento aberto, mas não quero que ela me conte sobre outros caras ou para onde vai quando faz isso. Que ela só precisa jogar pelo seguro porque eu não quero nenhuma DST. De qualquer forma, cerca de 1 mês após o início do novo acordo, percebi que ela estava se encontrando com um cara para fazer sexo. Fiquei chateado no início, mas decidi começar a tirar vantagem da minha nova liberdade também. Não faz sentido eu ficar de mau humor e ficar com raiva. Comecei a usar aplicativos de namoro, a conversar com novas mulheres e a sair para encontros. Eu também comecei a dormir com outras mulheres. Atualmente tenho 3 ficantes que vejo com bastante regularidade. De qualquer forma, uma das ficantes gosta de me enviar um monte de selfies nuas. Ela também gosta de gravar vídeos de nós fazendo sexo e às vezes me manda os vídeos. Minha namorada bisbilhotou meu telefone mais cedo e ficou louca. Ela me perguntou quantas mulheres estou saindo e por que estou participando de vídeos de sexo. Depois de gritar comigo por um tempo, ela ficou presa no quarto chorando e não quer ficar perto de mim. Estou intrigado e realmente não sei o que fazer ou mesmo porque ela reagiu daquela maneira, considerando que propôs esse tipo de relacionamento. Não tenho certeza de como proceder ou mesmo o que dizer a ela. Editar, quero agradecer a todos pela contribuição. Estou no trabalho agora e tentarei ler e responder a algumas das respostas. Minha namorada e eu não conversamos ontem à noite, mas ela disse que queria conversar esta manhã, pouco antes de eu sair para o trabalho. Eu disse a ela que conversaríamos hoje à noite depois do trabalho. Editar 2. As coisas não correram muito bem ontem à noite. Conversamos sobre uma série de coisas. Ela disse que ficou chocada ao ver que eu estava saindo com tantas mulheres e que achava que eu estava levando o relacionamento aberto longe demais. Nunca discutimos quantos parceiros eram aceitáveis e ela pensou que seria apenas um parceiro ao lado. Ela também disse que algumas das mensagens que viu a magoaram porque ela pensou que ultrapassavam os limites. Ela disse que o relacionamento aberto é um erro e que quer voltar a um relacionamento monogâmico. Eu disse a ela que é tarde demais para isso. Ela já envolveu pessoas fora do nosso relacionamento nessa bagunça, e que não vou machucar os outros rompendo meu relacionamento com eles porque ela não teve a visão de perceber que outras pessoas seriam afetadas por suas escolhas. Eu disse a ela que acho que ela tem agido de forma egoísta durante toda essa situação e que isso mudou minha percepção dela como pessoa. Eu disse a ela que ela me machucou ao propor esse relacionamento aberto, mas aceitei para tentar fazê-la feliz. Eu disse a ela que embora inicialmente não quisesse ter um relacionamento aberto, na verdade estou gostando de estar com outros parceiros. Eu disse a ela que a amo, mas acredito que esse relacionamento foi prejudicado além do reparo e não vou parar de sair com outras pessoas. Eu coloquei as necessidades dela antes das minhas antes, mas não tenho mais vontade de fazer isso. Depois de ler os comentários aqui e refletir sobre toda a situação, acredito que é melhor nos separarmos, então disse a ela que estou me mudando e encerrando o relacionamento. Eu disse a ela que ela pode ficar no apartamento até o término do aluguel, mas vou me mudar assim que encontrar um novo apartamento. Resumo. Namorada queria relacionamento aberto. Eu relutantemente concordei. Namorada dormiu com pelo menos um cara. Agora tenho várias ficantes. Namorada bisbilhotou meu telefone. Vi coisas sexualmente explícitas. Namorada ficou louca e começou a chorar histericamente. Não sei como consolá-la ou entender por que ela reagiu assim. Confissão 3. Eu, 31 anos, gostaria que meu marido de 34 me traísse e eu tivesse um motivo para me divorciar dele. Nem sempre fomos assim. Ok, ele não era o homem mais romântico do mundo, mas pelo menos era muito melhor do que a nossa situação atual.
Como o padrasto ficou acamado, o que coincidiu com o nascimento do nosso filho, ele não está em casa a maior parte do tempo para ajudar nas terras e na família do padrasto. Ele vai para o trabalho normal durante o dia e quando sai do trabalho vai para a roça e faz manutenção. Ele chega em casa tarde todas as noites e raramente passa tempo com nosso filho, que agora tem 2 anos e meio. Talvez meia hora por dia, no máximo. Não vou nem falar de mim. Não temos um encontro há anos. Ele se esquece ou não se importa com cada aniversário, cada comemoração. No início conversei com ele e disse que deveria reservar pelo menos um dia por semana para nós. Ele disse, sim, claro. Fiz 1 ou 2 dias e voltei a trabalhar o tempo todo. E eu sei que alguns de vocês dirão que ele já tem uma companheira. Não, eu gostaria que fosse esse o caso, mas ele não está me traindo e eu gostaria que ele o fizesse. Então pelo menos eu teria um motivo. Mas eu sei que ele não vai. Eu verifiquei tudo, procurei na boca de todos. Verifiquei o telefone dele, já consigo ver a localização dele, mas pensei nisso. Eu disse que talvez ele tenha deixado o telefone no campo e tenha ido até outra mulher. Então comprei um AirTag e me escondi no casaco dele e não. Ele simplesmente está lá, dia após dia. E para quem está se perguntando, eles têm oliveiras. Tipo muitos deles. E aparentemente eles precisam de todos os cuidados do mundo para terem uma boa colheita. Me sinto só. Todos na minha vida, meu marido, minha própria mãe, a mãe dele, seus irmãos, todos dizem que estou sendo egoísta. Eles dizem, então, o que ele faz o tempo todo? Não é como se ele estivesse te traindo. Não é como se ele estivesse namorando outras mulheres. Ele apenas trabalha duro e é um cara legal. Você é apenas egoísta. Sim, estou sendo egoísta. O casamento dos meus sonhos não era me casar com um homem que era um fantasma na minha vida e na do meu filho. Nunca pensei em me casar com um homem que chega em casa cansado no meio da noite, janta, passa 2 minutos fazendo sexo e depois vai dormir roncando. Que droga de vida é essa? E todos esses, ele não está te traindo, os maridos das pessoas estão sempre em casa, exceto para ir trabalhar. Meu filho merece um pai que sai de casa e vai trabalhar 10 minutos depois de apagar as velas no seu primeiro aniversário? Que eu persiga pessoalmente meu marido só para estar lá para atender o aniversário de seu filho. A primeira frase completa dele foi Dada está trabalhando. Isso está me irritando a ponto de eu desejar que ele fizesse algo para me dar uma razão para que eu pudesse me divorciar dele. E não me diga que não preciso de um motivo para o divórcio porque não moro na Europa ou na América. A situação é um pouco diferente na cultura em que vivo, e estou chateado com isso. Sinto que estou dando à luz meu filho e meu marido disse, aqui cuida disso, estou por perto. Tipo, o que está acontecendo, não sei mais. Edit, em primeiro lugar, pessoas que dizem que estou traindo meu marido, ou que eventualmente irei traí-lo. Vá se danar, eu só quero apenas um dia por semana para nós. Não espero que ele desista das terras do padrasto e fique em casa conosco. Você disse que eu poderia ir ajudá-lo. Eu fui e ajudei. Cerca de 3 meses. Durante estes 3 meses, ele zombou constantemente de mim e finalmente me pediu para não ir, dizendo que eu era uma universitária que não sabe nada de colheita. Outra solução popular é levar meu filho e passar um tempo no campo. Eu tentei isso também e talvez não tenha relação com o assunto, mas meu filho é autista e tentar. Uma área pedregosa e torta não é muito adequada para uma criança de 2 anos e meio. Além disso, meu filho constantemente incomoda o pai para brincar com ele. Então o pai dele nos pediu gentilmente para não irmos. Então é isso. Outra coisa que vocês estão dizendo é que se trata de dinheiro ou eles morrerão de fome. Não, eles estão em muito bom estado. É simplesmente o único estilo de vida que conhecem há anos e parece muito normal para eles. Outra é que os irmãos deveriam ajudar meu marido. Meu marido tem 3 irmãs, uma delas é casada e deu à luz sua 2ª filha ontem. A do meio tem 23 anos e não quer nada com as terras e aceita receber dinheiro. E a última está no ensino médio, então ela não ajuda. Essas eram perguntas feitas constantemente e eu queria respondê-las coletivamente.